Bom dia a todos. Eu quero iniciar agradecendo muito ao senador Paim por ter me convidado para participar dessa audiência com vocês aqui. Eu espero trazer algumas contribuições para o debate, um debate de uma enorme importância, de uma urgência e de tantas polêmicas, não é? E eu pretendo aqui colocar mais algumas polêmicas em cima das que já existem. Eu vou começar falando um pouco da situação fiscal do país, que se transformou no tema mais importante do cenário econômico brasileiro. A austeridade fiscal passou a ser considerada a saída, se não a única, mas a principal saída para nós revertermos um sistema recessivo, um momento de grande desaceleração da economia, como foi o 2015 e como provavelmente será 2016, tem no ajuste fiscal a grande meta do governo. E isso se transforma num grande pesadelo também para a classe trabalhadora, que entende que ajuste fiscal é sinônimo de corte de gastos e que esse corte de gastos vai atingir necessariamente os benefícios sociais, e isso vai implicar uma sentença amaldiçoada, não é, de sacrifício da renda dos trabalhadores, principalmente. Então, a reforma da Previdência, como antecipou há pouco o senador Paim, é tomada como a mais urgente das reestruturações. E é sobre ela que eu vou me concentrar. Tem sido divulgado que a Previdência em 2015 passou por um déficit de 85 bilhões de reais aproximadamente. E é em cima desse suposto déficit que o governo pretende trabalhar, criando a CPMF, reeditando a DRU, unificando os sistemas, unificando as regras que passaram a ser as mesmas para homens e mulheres, para trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais, para o setor público e setor privado. Estão no ar essas propostas. Vai ter também o estabelecimento de uma idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição, e aqui eu queria fazer uma ressalva. A gente tem ouvido muito que a nossa Previdência não tem uma idade mínima. Não é verdade, nós temos uma idade mínima, A nossa idade mínima da aposentadoria por idade é de 65 anos para os homens e 60 para as mulheres. O que nós não temos é a idade mínima da aposentadoria por tempo de contribuição. E tudo parece, assim, indicar que como se nós tivéssemos um sistema altamente benevolente que não tem idade mínima de uma maneira geral. Tem se falado muito também na desvinculação do salário mínimo do piso previdenciário, que eu acho que essa é a medida mais grave de todas, tem se comentado muito isso. O governo também tem sido um pouco tolerante com o acúmulo de benefícios. Acumular pensões com aposentadorias provavelmente vai ser alvo desse debate. E o governo pretende uma regra de transição aí de 20 a 30 anos para que essas medidas sejam implementadas. Mas até isso está sendo questionado. Quer dizer, se a regra de transição for muito longa, já há economistas dizendo que tem que ser de, no máximo, 15 anos. Enfim, a justificativa oficial para se fazer a reforma da Previdência é o fato de que nós temos uma transição demográfica, um envelhecimento da população, porque a expectativa de vida fica cada vez mais longa, e a baixa taxa de natalidade da população brasileira. Isso faria com que, no futuro, nós atingíssemos gastos excepcionalmente altos, que quebraria o sistema previdenciário público. E aí o governo assume um senso, se comporta com um senso de responsabilidade enorme com relação à Previdência, que eu julgo desproporcional à responsabilidade que ele tem tido com o futuro da educação, da segurança, da saúde, do saneamento básico. Então, é realmente bastante inconcebível que a profundidade dessa responsabilidade com o futuro da Previdência seja assim tão premente hoje, quando a gente tem problemas muito graves para resolver no presente. Mas o ajuste fiscal, portanto, passou a ser a justificativa para fazer a reforma da Previdência, e é sobre isso que eu quero levantar quatro pontos aqui, rapidamente. É impossível falar de Previdência sem comentar sobre política macroeconômica. O governo Dilma produziu uma reorientação na política macroeconômica
que significou uma política de juros mais altos após 2013, significou uma política macroprudencial de redução de crédito, uma política fiscal de contenção de gastos, principalmente de contenção de investimento público, e eu quero chamar a atenção aqui que o ajuste fiscal vem sendo feito há muito tempo, né? É quase paradoxal que o governo esteja sempre sendo cobrado pelo ajuste fiscal quando ele já vem reduzindo gastos desde 2011. Né? E depois de 2013, a redução desses gastos foi ainda mais profunda. Né? E exatamente essa redução que derrubou a economia brasileira, né? Essa redução dos gastos. O investimento público, que foi o alvo... Não estou conseguindo. A taxa de crescimento real do investimento público, como vocês podem ver ali naquela tela, do período Lula, 2007-2010, era de 35,3% ao ano, a média anual de crescimento do investimento. No governo Dilma, essa média cai para 0,7% ao ano. Né? Tem 2 anos aí desse período, de 2011 a 2014, em que a taxa de crescimento do investimento é negativa. 2011 e 2013, taxa de crescimento negativa. É claro que não tem como não olhar para 2014, que tem uma taxa de crescimento elevada. Foi um ano de eleições e de obras, né? Obras principalmente para as Olimpíadas, né? E para a Copa do Mundo. Então, 2014 é um ano excepcionalmente alto, mas é um ano atípico no meio dessa quadra de anos aí. Então, o investimento público cai e puxa para baixo o investimento agregado, o investimento da economia como um todo. A gente sai de uma taxa de crescimento do investimento agregado de 9,9% no período 2007-2010 para uma taxa de 1,8% no período 2011-2014. A queda do investimento é particularmente atingida pela Petrobras, que não está aí na estatística, mas nos anos de 2014 e 2013, 2014 e 2015 sofreu um baque muito grande nos seus investimentos e isso puxou a taxa para baixo. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção quando eu exponho esse dado de investimento é que foi por aí que começou o ajuste fiscal do governo. Né? E que a desaceleração do investimento no primeiro governo Dilma, não reflete apenas um objetivo conjuntural, né, um objetivo de curto prazo de contenção fiscal para enfrentar uma crise. Né? Trata-se muito mais do que isso, trata-se de um viés privatizante da política. Né? Trata-se de uma reorientação da política econômica que demonstra uma redução da intervenção do Estado como líder do crescimento econômico, né, e a preferência por criar estímulos fiscais e creditícios ao capital privado, às empresas privadas, abrindo um espaço para a sua atuação na economia. Então, daí se explicam os leilões de concessão de ofertas de infraestrutura, os incentivos tributários e as subvenções ao capital privado na área de educação e de saúde. Não seria exagero dizer que há uma redefinição das funções do Estado a partir de 2011, com um viés claramente privatizante de redução do Estado e que tem como efeito, que é efeito do ajuste fiscal que se iniciou não agora, mas desde principalmente 2013. Ao lado disso, o governo fez um pacote de desonerações tributárias muito grandes para dar esse estímulo ao investimento privado, para torná-lo líder desse processo de crescimento. As desonerações, durante o governo Dilma, se transformaram no eixo principal de estímulo ao crescimento econômico. O valor das renúncias, em 2015, atingiu um montante superior ao que foi gasto em 2014 com saúde, educação, assistência social, transporte e ciência e tecnologia. Essa é a magnitude das desonerações. Esse quadro, que vou mostrar agora para vocês, dá uma clara demonstração de que as desonerações tributárias foram o carro-chefe da política fiscal do governo Dilma para estimular os investimentos privados. Ali na coluna que está marcada mais à esquerda, vocês podem ver que de 2014 para frente, 253,9 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados, renúncia de receita do Estado em favor das empresas privadas. Em 2015, 282 bilhões de reais. 2016, 271 bilhões de reais. O governo abriu mão desta receita em favor das empresas privadas. Isso significa quase 5% do PIB. Né? E aqui desse lado, eu coloco
as desonerações que afetam a Seguridade Social, ou seja, as desonerações com contribuições sociais. Então, na área da Previdência Social, em 2015, por exemplo, o governo abriu mão de 62 bilhões de reais, 62,5 bilhões de reais. Em 2016, abrirá mão de 54 bilhões de reais na área de Previdência Social, na contribuição para a Previdência Social. De COFINS, o governo também tem aberto mão de cifras enormes de receitas, 58 bilhões em 2014, 70 bilhões em 2015, 2016, 64 bilhões é a previsão, né? A mesma coisa a contribuição social sobre o lucro líquido e o PIS/PASEP. Então, aqui nessa coluna, eu coloco o total das desonerações da Receita da Seguridade Social, que, como vocês podem ver, é mais de 50% do total das desonerações praticadas pelo governo, né? As desonerações da Seguridade Social atingem em torno de 2,7% do PIB, certo? O governo renuncia a essas receitas que deviam estar a serviço do atendimento das necessidades da população na área de saúde, na área de assistência social, na área de previdência e que vão se transformar em margem de lucro do setor privado. E o que é pior, né? Essa estratégia não funcionou, porque tanto a redução do Estado para estimular o investimento privado com leilões de infraestrutura dos serviços públicos na área de portos, aeroportos, etc., como as desonerações tributárias, que estão muito ligadas, inclusive, à privatização no setor de saúde e de educação, não resultaram em aumento dos investimentos. Foi um retumbante fracasso, né? Pelo contrário, os investimentos têm caído progressivamente e, particularmente, o setor industrial, né, tem sofrido baixas incríveis, né? Esse ano, as estatísticas já saíram, a queda da produção industrial foi de 8,3% e, ano passado, já tinha caído em 3%. Isso, evidentemente, resulta num enorme desemprego na economia, porque o investimento privado não decola, né? Atingiu níveis bastante elevados no ano de 2015, o investimento cai e o desemprego. Nós perdemos 1.500.000 postos de trabalho, segundo o CAGED, né, do Ministério do Trabalho. O rendimento real dos trabalhadores também caiu, 3,7% em 2015, foi a maior queda desde que a série se iniciou em 2002. Né? A massa de renda real dos trabalhadores também caiu em 5,3% ano passado. Quer dizer, o ajuste fiscal derruba a economia, né, e ceifa as receitas da Seguridade Social por provocar desemprego, queda de renda e aumento da informalidade dos trabalhadores. Então, a política fiscal do governo Dilma se tornou um retumbante fracasso. Agora, a desoneração em grande escala, se por um lado prejudica, né, a economia, a taxa de investimento, o consumo das famílias, por outro lado, ela prejudica o financiamento futuro das políticas sociais. Então, não é aceitável que o governo conceda esse patamar de estratosférico de isenção tributária e agora proponha cortar o gasto para adaptar a essa nova receita. Não é razoável que se abra mão dessa magnitude de receitas, né? E, não tendo funcionado, o governo agora proponha o corte de gastos, né? É algo quase intencional, né? Você primeiro acerta as receitas para provocar a reforma da Previdência, né? Então, essas desonerações foram concedidas num período de taxa de juros extremamente altas, né, sem nenhuma exigência como contrapartida, nem na forma de elevação dos investimentos, nem exigências de geração de emprego, nem de preservação ambiental, não foram exigidas garantias de direitos trabalhistas às empresas que tiveram essas desonerações, nem garantias de proteção social nenhuma, quer dizer, são desonerações concedidas sem nenhuma contrapartida. Então, eu defendo a ideia, né, de que a queda que vai ocorrer, essa queda no mercado de trabalho, né, dos postos de trabalho, a queda que vai ocorrer na receita da Previdência, da Seguridade Social como um todo, a partir de 2011, é fruto da péssima política macroeconômica do governo.
né? Então, a queda aqui, essas são taxas de crescimento real da receita da Seguridade Social, que se tornam negativas já em 2014 e 2015. Né? Elas caem desde o início do governo Dilma. Certo? Então, o problema é o seguinte, não há nada de errado com a Previdência. Né? O que está errado é o modelo econômico do governo, é a política recessiva caótica que gera esse pesadelo para os trabalhadores com o que diz respeito aos seus benefícios sociais. Por que não há nada errado com a Previdência? Porque, apesar de tudo isso, ela continua gerando superávit. Né? A revelia dessa política macroeconômica caótica, a Seguridade Social continua gerando superávites. Aqui é um quadro tradicional que tanto eu quanto a Anfip, né, costumamos fazer essa demonstração para provar que a Seguridade Social continua gerando superávites, mesmo num período de queda sistemática de crescimento do PIB e num período de recessão como agora. Reparem em 2013 e 2014. O superávit em 2013 foi de 67 bilhões de reais, em 2014 uma queda substancial para 35 bilhões de reais. Reparem que eu não estou levando em consideração, do lado das receitas previdenciárias, da ausência de repasses do governo. O governo desonerou a folha, né? Ele deveria ter ressarcido a Previdência das perdas de receita com a folha, né? E não fez o repasse de forma completa. Se tivesse feito, essa receita aqui de cima, de 337 bilhões de reais, teria que aumentar em 12 bilhões de reais, né? Que foi o valor que a Anfip estima, o Floriano vai dizer depois, que o governo não ressarciu com as desonerações da folha. Né? Mas, mesmo assim, não ressarcindo receita, né? E fazendo pesadas desonerações, como a que eu mostrei há pouco, na contribuição social sobre o lucro líquido, na COFINS, no PIS/PASEP, né? As receitas superam o total de gastos da Seguridade Social. Reparem que aqui está o total dos gastos, né? Com toda a área social, incluindo Bolsa Família, toda a área de saúde, incluindo o SUS, né? Todos os benefícios previdenciários e, inclusive, o custeio desses ministérios, né? Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Previdência, todo o custeio e todos os benefícios estão reunidos aqui. Não tem uma despesa fora daqui. Né? E esse complexo, né, sistêmico que forma a Seguridade Social tem um gasto que ainda é inferior à arrecadação. Em 2013 e 2014, nós tivemos superávit. Eu fiz um estudo para 2015, que ainda são dados preliminares, porque alguns dados ainda não saíram. Então, tem alguns dados de receita e de despesa que não são significativos, que ainda não saíram. Mas reparem a preocupação, há uma queda brutal do superávit da Seguridade Social. Né? Por quê? Porque a Seguridade Social ela é movida por variáveis que dependem do desempenho da economia. O nível de emprego, o nível de informalidade, o valor médio dos salários, a massa de salários, né? E a massa de lucros também, porque a Seguridade Social ela tem receitas que incidem sobre o faturamento e sobre o lucro. Se a economia desacelera, como desacelerou em 2015, né, em mais de 3,5%, uma queda do PIB de mais de 3,5%, o resultado é uma queda do superávit da Seguridade Social, que hoje eu estimo que foi em 16 bilhões. Reparem, mais uma vez, eu não estou levando em consideração o não ressarcimento de receitas do governo à Previdência em decorrência da desoneração da folha. Né? Se fosse levado em consideração, evidentemente, esse superávit seria substancialmente superior. Certo? Então, não há nada de errado com a Previdência. A Previdência tem um sistema que se mostra sólido, mesmo numa profunda crise, como a economia brasileira. Então, é preciso que se ressalte, como o senador Paim já falou antecipadamente, né, que a Previdência... Acabou meu tempo? A reforma da Previdência já começou a ser feita muito antes, né, desde 2012, com o FUNPRESP, né? O FUNPRESP foi regulamentado em 2012. Em seguida, veio uma contra-reforma na área de Seguridade Social que mexeu no seguro-desemprego, no abono salarial, na pensão por morte, na aposentadoria por tempo de contribuição, no auxílio-doença. E isso aconteceu no mês de dezembro de 2014. Isso nem esfriou ainda e o governo já vem com uma nova rodada em cima dos gastos. Né? Então, por quê?
Porque, em primeiro lugar, na minha avaliação, o governo tenta dar uma resposta ao mercado, né? Tenta dar uma resposta ao mercado, acredita nessa ideia de que, se disser ao mercado que vai haver uma reforma da Previdência, ele consegue se legitimar melhor, né? Se legitimar melhor no poder, nos esquemas de poder. E isso é um problema, porque o governo acaba absorvendo a mesma ideologia que foi imposta para a Europa, né? De que o ajuste fiscal tem que passar pela destruição do estado de bem-estar social. É isso que está acontecendo na Europa. A liquidação do welfare state europeu vem num momento de crise, né, em que o ajuste fiscal é tomado como uma solução para reverter a crise. Acontece que o ajuste fiscal só tem provocado mais recessão na Europa e aqui no Brasil não seria diferente, também tem provocado mais recessão. Eu queria levantar só mais um ponto, que eu sei que meu tempo pode estar acabando nesse instante. 9 minutos. Ganha hegemonia o discurso alarmista sobre o envelhecimento populacional, né? As estatísticas são absolutamente impressionantes, né? Mas a questão que se coloca para nós, né, que somos os principais atingidos por uma reforma da Previdência, é como enfrentar esse problema de uma perspectiva que não seja conservadora, né, incorporando soluções de um novo projeto de desenvolvimento para o país, né? Então, eu queria levantar alguns pontos, né? Não é possível escolher uma perspectiva sempre catastrofista para avaliar essa transição demográfica, congelando o futuro numa imagem totalmente alarmista. Há outros ângulos a serem analisados e eu queria colocar exatamente isso aqui, né? Em primeiro lugar, o envelhecimento da população vai implicar numa queda do gasto com educação das crianças e dos jovens entre 0 e 17 anos de idade, certo? Isso vai significar uma sobra orçamentária aí nos gastos com educação. O governo vai poder, certamente, se essa for a sua linha política, universalizar o ensino básico, elevar a qualidade do ensino, eliminar o analfabetismo, e isso é absolutamente essencial para aumentar a produtividade dos trabalhadores ativos no Brasil. Para você controlar os resultados de um sistema previdenciário no futuro, a variável mais importante é produtividade, né? E, para isso, é preciso investir pesadamente em educação, né? Educação, ciência e tecnologia, estímulos à inovação, né? É isso que fará cada trabalhador ativo no futuro produzir muito mais e, portanto, mais que o suficiente para sustentar o crescimento do número de pessoas inativas. Então, a redução do gasto com educação vai permitir um aprofundamento das estratégias nessa área, que vai levar, portanto, a uma maior produtividade dos trabalhadores, se essa for a decisão. A segunda perspectiva que a gente tem que encarar é que a situação favorável será de aumento da força de trabalho feminina, né? A transição demográfica vai implicar num crescimento da força de trabalho feminina e isso vai exigir políticas de regulação do mercado de trabalho que façam com que haja um estímulo ao ingresso da mulher nesse mercado, né? Isso vai significar que a política macroeconômica deve mirar o pleno emprego, né? Deve mirar a redução da informalidade, a redução da precariedade do trabalho feminino e, sobretudo, mirar na redução da discriminação contra as mulheres que existe no mercado de trabalho, inclusive no que diz respeito aos patamares salariais das mulheres, né? No que diz respeito à grande preocupação, que é o setor de saúde e de previdência, certamente esses gastos vão subir, né? A população mais idosa, os gastos com urgência e emergência serão maiores, né? Aqueles relacionados com as doenças crônicas também vão se elevar e o gasto com previdência, lógico, também se elevará. Mas eu vejo aí, né, um pessimismo seguramente exagerado, né, quanto ao impacto desses gastos com saúde e previdência. Por quê? Porque, como economista, nós sabemos que os gastos que são realizados com previdência e com saúde, né, são transferências de renda que saem do Estado e vão para famílias que estão extremamente necessitadas, né? Normalmente são famílias de baixa renda, como é o caso dos gastos previdenciários, em que mais de 70% dos benefícios estão localizados em um salário mínimo, né?
são pessoas que, ao receber esse benefício, vão imediatamente gastá-lo com alimentação, medicamentos, transportes, né, vestuário. Esse gasto vai ser diretamente injetado na economia, vai aumentar o consumo das famílias. Esse consumo das famílias vai provocar um estímulo à produção. Esse estímulo da produção vai significar novos postos de trabalho, ativação na economia e, portanto, maior renda, né? E a maior renda implicará em maior capacidade de arrecadação. Essa arrecadação maior, por sua vez, será capaz de cobrir o aumento dos gastos. Então, o papel do gasto previdenciário é extremamente dinâmico. Ele não serve apenas para combater a pobreza entre os idosos ou a pobreza entre os trabalhadores de baixa renda. Ele também serve para produzir um enorme dinamismo na economia. O Brasil é uma escola. Entre 2003 e 2010, foi a política social que deu o grande norte do crescimento do PIB para o país, né? O nosso problema, nessa fase, foi que nós não fizemos mudanças estruturais. E essas mudanças estruturais não são reforma na Previdência, reforma trabalhista. Não são essas mudanças estruturais que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a mudanças na estrutura produtiva, né? Nós não fizemos uma política industrial direcionada para substituir importações, para estimular as exportações, para nos tornar um país menos vulnerável às crises externas. Foram essas transformações estruturais que nós não galgamos durante uma etapa de crescimento econômico baseado na redistribuição de renda e na transferência monetária de renda. Então, é necessário um padrão de crescimento, né, que não apenas gere transferência de renda, mas que também aumente o patamar de produtividade. E, para isso, nós precisamos de uma política de desenvolvimento industrial, política de ciência e tecnologia, de investimentos em infraestrutura. Quer dizer, essa é uma escolha política, é uma escolha pelo desenvolvimento. Então, o que eu quero dizer é que nós não temos um determinismo demográfico a enfrentar. O nosso problema central não é um problema demográfico. Nós temos um problema macroeconômico, nós temos um problema socioeconômico, nós temos um problema de escolha política de que país nós queremos para o futuro. Porque se nós quisermos um outro patamar de desenvolvimento econômico, o envelhecimento não é um problema, o envelhecimento é uma solução, porque ele vai se transformar no grande estímulo a um processo de crescimento com industrialização, né? Eu não vou ter tempo de me aprofundar, mas os gastos com saúde, eles podem, inclusive de saúde com idosos, eles podem estimular uma cadeia industrial profunda, né, dentro da economia, que pode gerar grandes taxas de crescimento e de produtividade. Então, para finalizar, eu quero dizer que as previsões para o futuro que são feitas sobre o crescimento demográfico de velhos, sobre a transição demográfica, são previsões cheias de subjetivismo. Se você olha as previsões, é inescapável reconhecer o subjetivismo. Quais são as variáveis que estão nessas previsões? A massa salarial, a taxa de inflação, o crescimento vegetativo, a variação anual do PIB, o reajuste do salário mínimo, o reajuste dos benefícios, né? São variáveis completamente imprevisíveis, né? Imprevisíveis. Eu duvido que tenha um economista neste salão que diga quanto será o crescimento do PIB em 2016 e quanto será em 2017, né? Então, quando a gente olha essas estimativas, inclusive de inflação, né? São estimativas que aumentam a inflação e jogam o PIB para baixo. E o que é pior, não incluem a variável produtividade, como se os trabalhadores ativos fossem continuar produzindo o que produzem hoje. Ora, em 2030, em 2040, esse trabalhador produtivo será capaz de produzir muito mais, em função do desenvolvimento tecnológico, que é a grande característica do capitalismo brasileiro. Então, eu não sou capaz de acreditar, né, que no futuro nós teremos uma queda tão brutal das receitas da Previdência, ao ponto de justificar uma reforma draconiana hoje, em 2016. E, por fim, eu acho que as conclusões que a gente pode chegar de tudo isso é que o governo foi, de fato, capturado pelo mesmo discurso de austeridade fiscal que vem sendo difundido na Europa, né, e que está desmontando o Estado de Bem-Estar Social Europeu, como eu já disse antes, né?
esse ajuste fiscal, ele paradoxalmente agrava a situação fiscal, e eu tenho aqui um último quadrinho, né, mostrando para vocês que o governo vê a piora do resultado fiscal a cada vez que ele faz o ajuste fiscal, né? O resultado piora, como piorou agora em 2015, o governo decide cortar os gastos, né? O corte dos gastos certamente levará à queda do crescimento. A queda do crescimento vai provocar uma queda da arrecadação. E a queda da arrecadação produzirá a piora do resultado fiscal e nós continuaremos nesse círculo vicioso, né, em que o ajuste fiscal não resolve nem o problema do investimento do governo, porque não vai ser cortando gastos sociais que o governo vai ter dinheiro para investimento, porque vai cair a arrecadação, não resolve o problema da inflação, porque a inflação não é de demanda, a inflação é de custos, a inflação é cambial nesse país principalmente, né? É a inflação de serviços, não resolve o problema da taxa de juros, que continuará alta, porque a inflação não vai diminuir, né? E nem nos devolve os postos de trabalho perdidos. Então, a reforma da Previdência nos parece muito mais uma resposta às exigências do mercado, que resultará certamente numa regressão do sistema de proteção social, que vai se encarregar de anular boa parte dos ganhos que os mais pobres obtiveram na última década. É isso. Obrigada.